Boa noite. Boa noite. Polícia Federal vai indiciar os presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Empresas de telefonia são multadas em 22 milhões de reais por cortar a internet dos clientes. Um novo tipo de crime se espalha por São Paulo. É o roubo de cachorros de raça. Mercado financeiro faz novas previsões pessimistas em relação ao PIB e à inflação. Uma nova modalidade de crime tem amedrontado os paulistanos: o roubo de cachorros de raça. A Secretaria de Segurança Pública diz que não tem números sobre esses casos. Mas, segundo os donos dos animais e páginas da internet, as ocorrências são cada vez mais frequentes. 9 horas da manhã, Dona Clarice aparece nas imagens das câmeras do prédio passeando com o cachorro da filha. O cãozinho era o Toy, um shih tzu de 10 anos de idade. Instantes depois, ela seria abordada por essa mulher de camiseta branca. Dizendo que tinha uma quantia de 2 milhões para receber e precisaria de 2 testemunhas para poder receber esse dinheiro. E se a minha mãe pudesse ser uma das testemunhas, ela ajudaria com uma certa quantia. E nisso veio um outro rapaz que também fazia parte da quadrilha, falando o que estava acontecendo, aí explicou o caso. Ele falou: eu posso ser segundo testemunha, inclusive eu estou com o carro aqui. Salete conta que a mãe seguiu com os dois no carro, até que a mulher simulou um enjoo e pediu que Dona Clarice descesse e fosse até a farmácia para comprar um remédio. Minha mãe desceu, deixou o cachorro dentro do carro. Quando ela voltou, não tinha mais cachorro nenhum. Salete prestou queixa na delegacia, mas até agora a polícia não conseguiu informações sobre o paradeiro do cachorro, levado em fevereiro. A dona espalhou cartazes pelo bairro, recebeu muitos telefonemas, mas todas as pistas eram falsas. Na internet, em sites e páginas em redes sociais, vítimas de casos semelhantes compartilham informações. A Secretaria de Segurança Pública não tem dados específicos sobre esse tipo de crime. Segundo o relato das vítimas, em grupos que se organizam, os ladrões preferem as raças de pequeno porte, temperamento dócil e alto valor no mercado. As raças mais visadas seriam Maltês, Pug, Bulldog francês, Lulu da Pomerânia, Lhasa, Shih Tzu e Yorkshire. Salete diz que não vai desistir de procurar o Toy. Há 2 meses, seguiu uma nova pista que a levou até o bairro de Perus, onde ela encontrou o Xambinho. Não substitui meu cachorro, é óbvio, né? Mas substitui um pouquinho da dor, né? Mas você pretende dar ele em adoção, não? Não, agora ficou meu. Procon multa as principais operadoras de celular do estado de São Paulo em mais de 22 milhões de reais. A punição é por propaganda enganosa e também pelo bloqueio do acesso à internet após o usuário atingir o limite do plano. Desde o início de maio, as reclamações contra a Claro, Oi, TIM e Vivo passaram dos 25 mil registros no site do Procon Paulista. A maioria por bloqueio no acesso do consumidor à internet após o plano contratado atingir o limite. Não consigo entrar, fica dando que acabou o crédito, dá uma raiva. Eles mandam primeiro que a sua internet está acabando, ou seja, 80%. Aí você continua usando e dá 100%, eles falam: não, sua internet foi bloqueada, etc, etc. Aí você tem que dar mais tantos, mais 75 centavos para poder funcionar de novo. 11 horas da noite, quando você está voltando em alguma condução, você não tem como fazer uma recarga ali para poder suprir sua necessidade de internet, né? Então o ideal seria se fosse apenas reduzido, não bloquear. Exato. Para o Procon do Estado de São Paulo, a principal maneira de defesa por parte do próprio consumidor é o arquivamento de toda a documentação comercial tratada com a operadora, desde o contrato de prestação de serviços até mensagens de texto enviadas pela operadora. Contra o bloqueio no fornecimento da internet, no dia 11 de maio, o Procon entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo, exigindo multa diária de R$ 25 mil às operadoras que não cumprirem a liminar. A multa ainda não está sendo aplicada, mas a proibição para o bloqueio já está valendo. Na última sexta-feira, o órgão de defesa do consumidor multou em mais de R$ 22 milhões e 700 mil as 4 principais operadoras que atuam no estado de São Paulo.
Só no Procon, no ranking de multas não pagas acumuladas por motivos diversos, a Vivo lidera com um valor acima de 176 milhões de reais, seguida pela Claro com 34 milhões. A TIM acumula 30 milhões e a Oi 316 mil reais. A partir de agora, do dia 11 de julho, entrará em vigor a portaria 45 do Procon. E esta portaria imprime celeridade e efetividade à cobrança de multas, porque nós vamos passar a oficiar a Bolsa de Valores, oficiar a CVM, fazer o protesto efetivo com a ajuda da Procuradoria. Em nota, a TIM informa que ainda não foi notificada pelo Procon. A Claro esclarece que está avaliando os termos da autuação. A Oi, por sua vez, informa que não comenta ações em andamento, a explicação também dada pela Vivo, que preferiu não se manifestar sobre o tema. Polícia Federal vai indiciar os presidentes das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Segundo o delegado Igor Romário de Paula, o indiciamento significa que a Polícia Federal já tem provas suficientes para incriminar Marcelo Odebrecht e Otávio Marques Azevedo no esquema de corrupção da Petrobras. Os dois foram presos na sexta-feira juntamente com outros 10 executivos das empreiteiras. Todos estão detidos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas tinham um esquema sofisticado de corrupção ligado à Petrobras com depósitos no exterior. Ainda na Operação Lava Jato, hoje foi feita a cariação entre Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e o doleiro Alberto Youssef, operador financeiro do esquema de propinas. O objetivo foi esclarecer declarações conflitantes nas delações premiadas dos dois. A principal divergência é sobre um suposto repasse de dinheiro para a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Paulo Roberto disse que recebeu por meio de Youssef um pedido do ex-ministro Antônio Palocci para liberar 2 milhões de reais e que autorizou a entrega do dinheiro. O doleiro, no entanto, declarou que essa negociação não passou por ele e que não fez esse pagamento. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Presos Marcelo Odebrecht e Otávio Azevedo, presidentes das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Horas depois, rumores de que a República iria cair, que Marcelo iria entregar tudo. Tudo, nesse caso, suas vozes, quer dizer PT, Dilma e o alvo principal, Lula. Nessa segunda, a Odebrecht nada entregou. Ao contrário, diz que as prisões foram ilegais, baseadas em erros factuais e afrontam o Estado de Direito. O melhor para o Brasil seria ou será um grande empreiteiro entregar tudo e todos. Mas entregar tudo e todos mesmo, não apenas o que serve como prêmio à delação ou no combate a eventual adversário político. Como cresceram as empreiteiras e em que décadas? Como operaram junto a prefeitos, governadores e presidentes? Ao final da eleição, empreiteiras investigadas na Lava Jato haviam doado 98 milhões para as campanhas de Dilma e Aécio, como doaram para o falecido Eduardo Campos. Para a campanha de Dilma, 64 milhões e para a de Aécio, 34 milhões. Para ajudar a eleger 79 deputados de 17 partidos, a OAS gastou 13 milhões. A Andrade Gutierrez torrou quase isso para ajudar 68 deputados federais. A Odebrecht bancou 6,2 milhões para 62 deputados, idem UTC, Queiroz Galvão, etc. E muito mais do que isso, basta conferir estados e governadores. Tudo isso são doações legais. Então, qual é a suspeita? É que doações legais apenas mascarem a troca de favores e corrupção. Admitido como fato, pergunte-se: por que doações são consideradas legais quando o suspeito é amigo e ilegais quando o investigado é, aspas, inimigo? Como foram, historicamente, relações de empreiteiras com campanhas de governos, presidentes, governadores e prefeitos? Os procuradores não procuram? Ninguém sabe. Até para superar esse clima de ódios, burrice, hipocrisia e muita chantagem, o Brasil precisa que um grande empreiteiro abra a boca e escancare tudo, mas conte tudo mesmo e sobre todos, sem deixar nada e ninguém de fora. Boa noite.
O ex-presidente Lula pregou hoje uma revolução no PT e afirmou que a sigla tem os vícios de todo partido que cresce e chega ao poder. Lula falou no instituto que leva o seu nome durante um seminário com a presença do ex-primeiro-ministro espanhol Felipe González. Eu acho que o PT perdeu um pouco a utopia. A gente só pensa em cargo, a gente só pensa em emprego, a gente só pensa, sabe, em ser eleito. Ninguém hoje trabalha mais de graça. Nós temos que decidir se nós queremos salvar a nossa pele e os nossos cargos ou queremos salvar o nosso projeto. No sábado, o jornal O Globo informou que Lula, em tom de desabafo, criticou duramente a gestão da presidente Dilma Rousseff e chegou a dizer que ambos estão no volume morto, numa referência à crise hídrica em São Paulo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a queda de popularidade da presidente Dilma. Em política, o que te dizem em público nunca é tão importante quanto o que você ouve sem querer. Neste último final de semana, um desabafo feito por Lula numa conversa a portas fechadas com religiosos católicos ganhou as manchetes. Lula fez críticas duríssimas a Dilma Rousseff. Vale a pena realçar dois trechos. Num deles, Lula disse que a popularidade de Dilma está hoje no volume morto. Insinuou que ela puxa para o fundo o PT e ele próprio. No outro trecho, Lula praticamente reconheceu que Dilma mentiu para a sociedade brasileira na campanha eleitoral do ano passado. Ele disse: tem uma frase da companheira Dilma Rousseff que é sagrada. Eu não mexo nos direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. E ela mexeu, disse Lula. Eu não faço ajuste, ajuste é coisa de tucano. E ela fez o ajuste, disse Lula. Os ataques do criador à criatura vieram à tona no mesmo instante em que o Datafolha divulgou a sua pesquisa mais recente, também no final de semana. Por essa pesquisa ficou-se sabendo que a popularidade de Dilma, que já era muito baixa, ficou ainda menor. Hoje, a taxa de aprovação da presidente da República está na casa dos 10%, ela está a caminho do um dígito. Mesmo quem não entende nada de política consegue enxergar uma politicagem. Lula tenta se viabilizar como candidato à sucessão de 2018. E ele se esforça, desde logo, para arrancar do seu tornozelo a bola de ferro em que se converteu a administração Dilma Rousseff. Não vai ser fácil. Se Dilma terminar em fiasco, pode não haver Lula em 2018. Hoje, Dilma Rousseff é uma espécie de pesadelo do qual Lula não pode acordar impunemente. Boa noite. Estimativas do mercado financeiro para a inflação e crescimento da economia brasileira voltam a piorar. Segundo o Banco Central, a previsão dos economistas para a inflação deste ano subiu para 8,97%. Foi a 10ª semana seguida de elevação deste indicador. Em relação ao PIB, o mercado reduziu ainda mais a perspectiva, agora para uma retração de 1,45%. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre esse pessimismo no mercado. Olha, se fosse só pessimismo, até seria bom. O problema é que é a realidade que vem se deteriorando com muita rapidez. O mercado, na verdade, até começou o ano mais otimista, com projeções melhores. Só que a rapidez da piora dos vários indicadores está levando a essa revisão pessimista quase contínua que deve prosseguir. Os ajustes fiscal e monetário dos juros ainda estão em execução e devem trazer mais desaceleração de atividade. A equipe econômica continua pensando de onde pode tirar dinheiro para garantir um saldo melhor das contas, já que neste ano todo o esforço deve gerar metade do superávit previsto. Nem a revisão da desoneração da folha de salário, se for aprovada, vai ter maior impacto agora em 2015. Portanto, o aperto nas contas públicas vai ter efeitos também em 2016, assim como o aumento dos juros. O Banco Central, para fazer frente a essa inflação que não para de subir, deve elevar a taxa básica pelo menos até 14,5%. E qualquer mexida nos juros leva meses para ter influência mesmo sobre a atividade. Essas altas agora da Selic vão ter reflexos daqui a alguns meses. Por isso, o mercado já está ficando menos confiante quanto ao que pode acontecer no próximo ano. Já cortou a projeção de expansão do PIB para 0,7% apenas e com tendência de piora. A economia está sem muita margem para reagir. Não há espaço do lado do consumo
nem dos gastos do governo ou dos estímulos tributários. E os investimentos privados, mesmo com capital externo, dependem muito de confiança. Confiança que, diante de todo esse cenário, segue em baixa. Como atrair investimentos com essas perspectivas que temos? Como os empresários locais vão ter maior ânimo para investir? Até deve acontecer alguma coisa do lado das concessões e infraestrutura, mas nada mais significativo em termos de atividade. Do jeito que estamos, se 2016 tiver algum crescimento, já vai ser motivo de comemoração. Sem querer ser pessimista, é o que temos. Eu volto na quinta. Até lá. A primeira segunda-feira da estação mais fria do ano começou ensolarada e deu até para sentir calor em algumas cidades paulistas. A expectativa, segundo os meteorologistas, é de que este inverno não seja tão frio e tenha temperaturas acima da média para o período. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Amanhã já começam algumas mudanças, mas esfria mesmo só a partir de quarta-feira. Uma frente fria que passa pelo litoral do Sudeste provoca chuva fraca apenas durante a noite na faixa leste do estado. Já no interior, o predomínio é de sol, pouca nebulosidade e temperaturas em elevação ao longo da tarde. A máxima vai aos 26 graus em Marília, 30 graus em Votuporanga. Já em Franca, o dia será mais fresquinho, máxima só de 24. E no litoral, a máxima chega aos 26 em Caraguatatuba. Para a região metropolitana, as temperaturas ainda ficam amenas amanhã e volta a esfriar novamente a partir de quarta-feira com a chegada do ar polar. Amanhã a máxima ainda vai aos 25 graus aqui na capital. Já na quarta, mínima de 13 e máxima só de 18, com tempo fechado e chuvas a qualquer hora. Na quinta-feira não faz mais que 20 graus por aqui e o sol também não aparece. No próximo domingo, durante a inauguração da ciclovia da Paulista, o trânsito na via será totalmente bloqueado. Depois disso, a Prefeitura estuda a possibilidade de interditar a avenida em todos os domingos. Mas o projeto já divide opiniões. Imagine um dia comum na Avenida Paulista, sem carro, só com gente. Agora pense, não é Réveillon nem manifestação. É o projeto da Prefeitura para os domingos, numa das vias mais movimentadas da capital. Em 2004, a ex-prefeita Marta Suplicy tentou implantar uma experiência semelhante, mas o projeto acabou cancelado na gestão de José Serra. Agora a ideia ressurgiu. Segundo o governo de Fernando Haddad, os protestos que bloquearam a avenida desde 2013 mostraram que essa é uma proposta viável. A prefeitura diz que ainda não sabe se vai fechar a Avenida Paulista todos os domingos. Vai fazer alguns testes para saber qual é o impacto do trânsito no entorno quando a via estiver completamente bloqueada para os carros. O primeiro teste já está marcado para o próximo domingo, dia 28 de junho, dia oficial da inauguração da ciclovia por aqui. Mas apesar dessa ideia ainda nem ter saído do papel, já causa uma grande polêmica. Péssimo porque aqui é um lugar maravilhoso para se passear tudo. De carro, inclusive. De carro, inclusive. Acho uma boa. Tudo é solução. Não vai atrapalhar o seu caminho? Não. Desvia? Desvia. Para os pedestres, a proposta também não é unanimidade. Eu acho desnecessário como medida. Essa avenida já tem calçada espaçosa. Funcionaria como um parque. Eu acho que é um lugar que falta tanto lazer como São Paulo. Eu acho que é uma ideia interessante, sim. No comércio, as opiniões são divididas. Para esta loja, pouco vai mudar. Eu acho que não vai ter muito impacto porque o pessoal que se vê no lazer não vai fazer compras. Já no bar, a notícia animou. Vai ser um local turístico, né? Eu acredito que seja melhor. Vai aumentar o público? Acredito. Porque o pessoal a carro vai procurar estacionamento, né? E o pessoal a pé já vem direto. Entre os principais afetados estariam moradores, hotéis, hospitais e estacionamentos. Este aqui atende a clientes do restaurante e de eventos do Clube Homes aos domingos. E não tem ligação com a Alameda Santos, a rua de trás. Vai ter que ficar com as 200 vagas vazias se a proposta for para frente. O secretário dos Transportes, Gilmar Tato, disse que o objetivo é chegar a um entendimento com todos os envolvidos. Você começa a como é que fica a ambulância, como fica o bombeiro, como fica o morador, como ficam os hotéis. Então, é possível você adaptar, fazer com que esse tipo de serviço mantenha, não seja prejudicado. De nossa parte, o que a ACT está fazendo são estudos para ajudar numa eventual tomada de decisão.
A seguir, atentado ao parlamento no Afeganistão mata 7 pessoas. E o centenário de um mestre da arquitetura. Mostra em São Paulo reconta a trajetória de Vila Nova Artigas. Respeito é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. No Todo Seu desta segunda. Vamos saber tudo sobre a dieta do DNA, que usa informações genéticas para montar o cardápio ideal para você. Tá querendo perder uns quilinhos, né? Então fique ligado. Tem bate-papo. Isso mesmo. Eu recebo o ator Walter Breda e no musical tem a banda Angra, que todos nós amamos. Todo Seu. Nesta segunda, 10h30 da noite. Fica com a gente. Tô aqui te esperando. Pode vir. Grupo terrorista Talibã ataca o parlamento do Afeganistão, na capital Cabul. 6 atiradores e um homem-bomba morreram. O atentado aconteceu quando o parlamento votava a nomeação do novo ministro da Defesa. A televisão transmitia a sessão e o presidente do parlamento continuou a leitura em meio ao ataque, até ser retirado por seguranças. A ação começou com a explosão de um carro-bomba em frente ao prédio. Atiradores abriram fogo em seguida. As forças de segurança conseguiram evitar a invasão e mataram os militantes. O tiroteio durou quase 2 horas. 19 pessoas ficaram feridas, mas nenhum parlamentar foi atingido. Os insurgentes tentam ocupar territórios mais de 13 anos depois da intervenção militar liderada pelos Estados Unidos e que derrubou o Talibã do poder. Grande parte das forças estrangeiras deixou o país no final do ano passado. Amanhã é comemorado o centenário de nascimento de um mestre da arquitetura e do urbanismo. Responsável pelos projetos de prédios famosos na cidade de São Paulo, Vila Nova Artigas se destacou por realizar uma obra marcada pelo uso do concreto aparente e pela valorização da estrutura. São 2 prédios, um ao lado do outro, com 7 andares, 30 apartamentos no total. As janelas não estão voltadas para a rua, e sim para o jardim interno. E o mais interessante é que por aqui não existem muros separando o edifício das ruas, nem hierarquia entre as áreas social e de serviço. Uma arquitetura revolucionária que desperta a curiosidade de pessoas até de fora do país. Veio arquitetos de fora para São Paulo, o Louveira é um ponto que eles não deixam de vir. O edifício Louveira foi construído em 1946. O projeto é de João Batista Villanova Artigas, um dos arquitetos modernistas mais importantes do país, que ajudou a mudar a paisagem de São Paulo. No currículo do curitibano, que veio viver na capital paulista aos 18 anos de idade, figura também uma obra grandiosa, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, inaugurado em 1960. Artigas é de um tempo que não existia o curso de arquitetura no país. Tudo fazia parte da engenharia civil. Ele e alguns colegas engenheiros foram os responsáveis pela criação daquela que é considerada a mais importante escola da área, a FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
O prédio suspenso por colunas e de aparência bruta com concreto à vista guarda um grande espaço livre no seu interior, onde todos os ambientes se comunicam. Era assim o jeito Artigas de fazer arquitetura. Não tem porta, não tem muros, o prédio se integra dentro do espaço e o espaço passa por dentro do prédio. No mês em que se lembra o centenário de Vila Nova Artigas, ele será homenageado. Foram planejadas exposições, edições de livros e o lançamento de um documentário sobre o arquiteto, que morreu aos 69 anos de idade. Rosa Artigas, filha do arquiteto, sabe da importante contribuição que o pai dela deu à arquitetura do país. Mas neste centenário, quer mostrar um outro lado, ainda pouco conhecido de Artigas. Esse acervo inspirou a gente para pensar num Artigas mais pessoal, né? Mais com suas fraquezas e grandezas. Se descobriu um homem que ninguém, muito pouca gente sabia que existia, né? Aspectos da vida e da obra do arquiteto e urbanista poderão ser vistos a partir de quarta-feira na mostra Ocupação Vila Nova Artigas, no Itaú Cultural. A entrada é gratuita. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Reviva o talento de uma das maiores vozes da MPB em Elis de Voz e Alma. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu. Jornal da Gazeta, edição das 10.